Acordar às 5 da manhã, banho gelado, café preto, disciplina extrema. Por alguns segundos, parece que dessa vez vai funcionar, que agora você finalmente encontrou a fórmula. Mas, no fundo, você já viu isso antes. E a verdade é outra. Uma verdade mais silenciosa, mais desconfortável e muito mais poderosa. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que o problema é falta de motivação, que precisa de mais força de vontade, que precisa querer mais. Mas isso não explica porque você começa motivado e para. Não explica porque você sabe o que fazer, mas não faz. Porque o problema nunca foi esse. O que realmente separa pessoas comuns de pessoas altamente eficazes não é a motivação, é a estrutura mental. É a forma como elas pensam, reagem e se organizam internamente. E quando você entende isso, você para de lutar contra si mesmo e começa a construir algo muito mais sólido. Tudo começa de forma simples, com uma percepção que a maioria ignora. Você acredita que toma decisões livremente, mas, na prática, existe algo influenciando cada escolha sua. Um medo silencioso, o medo de perder conforto. Pense com calma. Quantas vezes seu humor mudou por causa de algo pequeno? Quantas vezes você evitou uma situação difícil só para não se sentir desconfortável? Quantas vezes aceitou menos do que queria, só para evitar conflito, incerteza ou pressão? Isso não é fraqueza, é condicionamento. Sua mente aprende, ao longo do tempo, a associar conforto com segurança. E qualquer ameaça a esse conforto ativa um alerta interno. E é nesse momento que você começa a tomar decisões erradas. Não porque não sabe o que fazer, mas porque está tentando evitar desconforto. Só que existe uma virada importante. Você não precisa eliminar o conforto da sua vida, mas precisa provar para sua mente que você não depende dele. E isso começa com pequenas escolhas. Momentos em que você faz algo mesmo sem vontade. Momentos em que você reduz distrações. Momentos em que você aceita um pouco de desconforto sem fugir. Aos poucos, algo muda. Você percebe que continua bem, que nada desmorona, que você consegue lidar. E quando essa percepção se instala, o medo começa a perder força. E sem medo, suas decisões ficam mais claras. Mas isso é só o começo, porque existe outro erro silencioso que gera ansiedade o tempo todo: a ilusão de controle. Você cresce acreditando que, se fizer tudo certo, os resultados irão exatamente como espera, que as pessoas vão agir como você imagina, que o mundo vai responder de forma justa. Mas a realidade não funciona assim. E quando ela não corresponde às expectativas, vem a frustração, a ansiedade, a dúvida, porque você estava tentando controlar coisas que nunca estiveram sob seu controle. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Você não controla tudo. Você controla suas ações, suas escolhas e a forma como interpreta o que acontece. Só isso. Todo o resto é variável. Quando você tenta controlar o que está fora disso, você se desgasta, você se sobrecarrega, você perde energia tentando prever o imprevisível. Mas quando você muda o foco, tudo muda. Você começa a investir energia no que realmente importa, na forma como se prepara, na forma como reage, na forma como continua, mesmo quando não tem garantia de resultado. E, paradoxalmente, isso melhora seus resultados, porque você deixa de agir com ansiedade e começa a agir com clareza. Só que mesmo com clareza, existe outro obstáculo: a inconsistência. Você já percebeu como a motivação funciona? Ela vem forte, intensa e desaparece sem aviso. E quando você depende dela, sua disciplina vira um ciclo de altos e baixos. Por isso, o segredo não é motivação, é criar algo mais estável, consistência automática. E isso nasce de algo simples: microações, pequenas ações que parecem insignificantes, mas que são fáceis de começar. Porque o maior desafio nunca foi continuar, é começar. Quando você reduz a ação ao mínimo possível, você quebra a resistência. Você não pensa em mudar tudo. Você pensa em dar o primeiro passo. E depois, o próximo acontece naturalmente. Mas o ponto mais importante é transformar isso em sistema. Você conecta essa pequena ação a algo que já faz todos os dias.
E, sem perceber, cria um padrão, um gatilho, uma sequência. E com o tempo, isso deixa de exigir esforço. Você simplesmente faz, sem negociação interna, sem depender de vontade. E é assim que a disciplina deixa de ser algo difícil e se torna parte da sua identidade. Mas mesmo assim, você ainda vai falhar às vezes, vai se distrair, vai adiar, vai sair do caminho. E é aqui que a maioria desiste, não por causa do erro, mas pela forma como reage a ele. A maioria evita olhar para si mesma, evita refletir, evita encarar a verdade, porque é desconfortável. Mas quem evolui faz exatamente o contrário. No final do dia, para por alguns minutos e observa, sem drama, sem desculpas. Apenas analisa o que funcionou, o que não funcionou, onde perdeu o foco, onde poderia ter feito melhor, não para se culpar, mas para entender. Porque quando você entende seus padrões, você deixa de repetir erros automaticamente. E existe algo ainda mais importante. Depois de refletir, você segue em frente, sem carregar culpa, sem se prender ao passado. Você aprende, ajusta e continua. E essa simples mudança cria algo poderoso. Com o tempo, você começa a perceber diferenças reais. Você reage menos por impulso, pensa com mais clareza, age com mais intenção. Você para de depender de motivação, para de buscar aprovação, para de se perder em distrações e começa a construir consistência. E o mais interessante, as pessoas percebem, não porque você fala, mas porque sua presença muda, suas decisões mudam, seu comportamento muda. Você se torna mais estável, mais focado, mais consciente. E isso muda completamente a forma como você vive. No final, tudo isso não é sobre perfeição. É sobre consciência, sobre sair do automático, sobre parar de reagir e começar a escolher. A maioria das pessoas continua presa em ciclos, reagindo, reclamando, procrastinando. Mas você não precisa continuar assim. Você pode construir uma mente mais forte, sem extremos, sem ilusões, sem depender de motivação, apenas com consistência e clareza. E agora tudo se resume a uma única pergunta. Você vai continuar como está? Ou vai começar a mudar, mesmo que devagar? Segredos da Mente Sombria.